Essa chamada está sendo gravada. Leonardo, Oi, você que vai ser o moderador? tô verificando aqui, mas acredito que vai ser outra pessoa. Tá bom. Qualquer coisa, você me chama no chat se eu demorar para responder, porque eu estou em outras salas, tá bom? Ah, tá bom, eu também tô em outras salas.
Estava 3,90. Elaine?
Olá, pessoal, bom dia. Vamos combinar uns 2 minutinhos aí só para o pessoal terminar de entrar aqui, tudo bem? Enquanto isso, eu já vi que tem gente que começou a se apresentar e eu gostaria que vocês colocassem a informação aí de onde que vocês estão participando, de que escola, qual cidade que é, tudo bem? Estou vendo que tem gente aqui de Ibotirama, na Bahia, tem gente aqui do interior de São Paulo, Jundiaí, tem gente aqui do Rio, Cabo Frio, CCI de Brasília, pessoal da Rede Decisão lá de Vinhedo. Colégio Cruz... lá de Cruz Alto, Colégio da Santíssima Trindade. Cruz Alto é de qual estado, Eliandra? Rio Grande do Sul. Ah, Rio Grande do Sul. Estou indo para o Rio Grande do Sul essa semana agora. Passo a semana aí. Que legal. Aonde? Eu pouso em... Porto Alegre? Não, eu vou pousar em Santo Ângelo. Ah, Santo Ângelo, bem vizinho aqui de Cruz Alta. Aí tem Ijuí, vou atender Ijuí. Peraí. Aqui a cabeça aqui é tanto lugar. Sim. Eu anotei aqui o roteiro. Que são cidades... Próximos. Não, acho que elas nem são tão próximas não, viu? Ijuí, São Leopoldo e Montenegro. Ah, são longes. Não são próximas não. Não. Vou andar um pouquinho aí. É verdade. Legal. Aí tô vendo que tem gente aqui de Santa Catarina, São José, Porto Feliz, Paraná, Paranavaí, né, no Paraná, Cataguases, em Minas, Curitiba, Samambaia, lá no DF, Miguel do Oeste, Santa Catarina. Só faltou alguém da região norte aqui. As demais regiões estão todas representadas. Elaine está por aqui? Oi, bom dia. Sim, A Elaine Souza. estou. Não, tudo bem, Elaine? Não, Tudo. você tá aqui também. Deixa eu abrir a minha câmera para dar um oizinho para vocês. Prazer. A Elaine Reis está aqui, assessora. Bom dia, eu acho que ela tá com problema no áudio, Anderson.
Elaine Souza, tranquilo, tá? São Elaines, Não, mas foi legal te ouvir também, bem-vinda, viu? Ô, Leonardo, você vai ficar aqui, só para eu saber? Sim, eu vou ficar aqui. Ah, ótimo, então. Então, se eu precisar de algum apoio, você me dá um help aqui, né? Claro, com certeza. Beleza. Pessoal, bom dia. Prazer estar aqui com vocês hoje. Vocês já tiveram aí, né, algumas falas aqui nesse período da manhã, mas preciso também falar para vocês o meu boas-vindas. Acredito aí que nesse período de implantação, vi aqui que tem algumas escolas que, inclusive, eu sou assessor, então já ouviram isso pessoalmente de mim. E a gente está muito feliz em recebê-los no ângulo, né? O ano letivo aí que já começou, já começa com tudo, né? Todo ano é assim. E esse ano para vocês aí, diferente, porque vocês estão aí entrando num novo sistema, né? O sistema de ensino que é o ângulo, que eu particularmente sou um pouco suspeito para falar, mas a gente precisa se basear também nos dados, nas estatísticas, e as estatísticas elas mostram aí que, de fato, é o melhor sistema de ensino que a gente tem hoje no país, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela. Só apareceu aqui que não é possível compartilhar. O Anderson está com o PPT aberto? Oi? O seu PPT está aberto, né? Sua apresentação no PowerPoint? Ele está aberto. Isso. Aí quando você clica na janelinha com a setinha para cima, parece que não tem opção? Não, na verdade, eu estou clicando aqui no ecrã inteiro, e aí ele fala, quer ver, parece estar aparecendo uma mensagem aqui. Ecrã inteiro. Acho que agora foi, né? Foi. Foi, né, Leonardo? Leonardo, estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Perfeito. Então tá bom. Bom, acho que podemos dar início aqui então, pessoal. Venho aqui para falar com vocês hoje um pouco sobre a utilização dos recursos digitais dentro aí das nossas práticas pedagógicas, tá? Antes disso, eu queria me apresentar para vocês, né? Então, essa pessoa aí que aparece na foto, que vocês estão vendo aí na imagem, talvez na foto estava sem barba, agora estou cultivando um pouco de barba aqui, mas meu nome é Anderson. Antes de mais nada, eu sempre gosto de me apresentar como professor, tá? Sou professor da área de geografia, com bastante experiência aí nos anos finais, que é o nosso segmento aqui. Eu tive experiência aí como professor no ensino médio e também no curso pré-vestibular. Mas já tem um tempinho aí, desde 2018, não é um tempinho, né? Já é um tempo. Não é um tempão, mas é um tempo já. Que eu estou aí na assessoria pedagógica do sistema, tá? Mas eu gosto sempre de me apresentar como professor, porque primeiro sou, segundo porque eu gosto muito, assim como vocês aí, né? A gente encara esse desafio, e é um desafio que não é dos mais fáceis, mas a gente está nele realmente porque a gente gosta. E terceiro também, porque eu acho que fica mais... Nós nos aproximamos mais, no sentido de que hoje eu estou aqui, né? A fala é minha, né? Eu estou aqui compartilhando e também abro, né, para vocês aí também poderem falar, mas eu venho trazer, digamos, a novidade, elementos aqui para vocês, né? Mas poderia ser alguém aqui, de repente um consultor, de repente um showman aqui para apresentar vários elementos aí de recursos digitais para vocês, mas que talvez você ia olhar, ia ser legal, mas você ia falar assim, mas não faz muito sentido, porque a realidade da sala de aula é diferente. Então, quando eu pensei nessa apresentação, eu fui cauteloso também nesse sentido, né? De falar, peraí, deixa eu me situar lá na sala de aula, com a minha experiência, como que funcionam as coisas lá. E ainda mais também, considerando no estágio inicial, porque para vocês aqui, algumas coisas que eu vou apresentar,
embora falar de recursos tecnológicos no ensino não seja uma novidade para ninguém, mas quando a gente pensa aqui no ângulo e quando a gente pensa na nossa plataforma plural, aí isso torna uma novidade para vocês, né? Então, assim, eu fui cauteloso nesse sentido também. Então, peraí, deixa eu ver aquilo que faz sentido, aquilo que é necessário e aquilo que é mais importante saber nesse momento inicial. Porque eu tenho uma expressão, né, que eu carrego comigo, que eu gosto bastante, ela é muito simples, mas às vezes a gente precisa ir na simplicidade ali para entender as coisas, né? O caminho se faz caminhando. Não tem outra forma. E o caminho tem um ponto de partida, né? Então a gente precisa começar por ele. A partir dele, a gente vai seguindo, né? E aí no uso tecnológico, eu brinco, né? Desculpa a expressão um pouco chula aí, mas é que esse caminho da área tecnológica a gente faz fuçando. Não tem outro caminho também. Mas é claro que para a gente pelo menos começar a fuçar, a gente precisa saber o que tem ali, quais são os passos iniciais. Então a minha fala aqui hoje com vocês, ela vai ser nesse sentido, tá? Professores aí dos anos finais, que estão começando agora, são séries importantíssimas aí no processo de formação dos alunos. São séries aí de transição, né? A gente recebe eles ainda muito maturos ali no 6º ano, e a gente entrega eles no 9º ano, eles se achando que já são adultos, né? Mas a gente sabe que eles não são. Mas eles já estão crescendo, né? Tem ali os hormônios à flor da pele e tal, mas a gente já está projetando eles para o ensino médio e para o ciclo final aí da educação básica, tá? Eu queria combinar com vocês, Leonardo e Elaine estão aqui para me ajudar. Eu não estou vendo o chat nesse momento, estou com a minha tela compartilhada, tá? Ô Leonardo, se de repente tiver alguma pergunta, né, algum apontamento aí durante a minha fala, aí, por gentileza, você traz aqui. Sim. Mas também, pessoal, fiquem à vontade, tá? Se de repente alguém quiser falar. Ô Anderson, pois não? Um pouquinho. Se quiser mudar a sua apresentação para a leitura, você consegue olhar as pessoas no chat também. Sim, eu prefiro não, Leonardo, porque a minha tela não é tão grande e em alguns momentos eu vou utilizar aqui a plataforma e talvez a visualização ela fica ruim para mim. Com certeza. Eu já não tenho mais aquele olhar de quando a gente tinha 20 e poucos anos. Entendo. Tá certo. Entendeu? À vontade. Então tá bom. Bom, vamos lá então, pessoal. Eu quis inicialmente aqui a gente poder fazer uma reflexão, né? Que momento que a gente está aí nesse estágio da tecnologia? E quando a gente fala hoje em recurso tecnológico na educação, é difícil a gente não falar de inteligência artificial, né? Mas alguns cuidados também, que nem tudo é inteligência artificial. Então, é importante isso também. Mas a inteligência artificial, ela entra aí e ela vem ocupando um espaço, um peso, né, bastante significativo. Não só na educação, mas nas nossas vidas também, né? É interessante porque parece que a expressão, o termo inteligência artificial é algo muito recente, né? Assim, antes a gente nem ouvia falar, e de repente a gente ouve falar mais. Ou antes parecia ser algo assim da ficção, lá do filme, da série, que a gente via lá nos anos 90, nos anos 2000, e de repente todo mundo começa a falar e todo mundo pode até ter mesmo nas mãos. Mas é interessante, né, que a inteligência artificial, as IAs aí, elas não são tão recentes assim. As primeiras inteligências artificiais que a gente tem notícia, né, de registros aí, da década de 50, década de 60. E naquele momento, inteligência artificial nada mais era do que um contato que o homem tinha, né, ali com a máquina. Lembra? A gente falava a máquina, a gente falava o computador, notebook, não, a gente falava a máquina, né? E era o primeiro contato, a primeira interação que o homem tinha. Uma coisa muito simples, pensem vocês assim, hoje você pega o seu celular e você tem um aplicativo que você joga xadrez. Você pode jogar xadrez com uma pessoa aleatória lá do Japão, você pode jogar xadrez, de repente, você combina ali com uma sala, com um amigo seu, ou você pode jogar xadrez com a inteligência artificial, né? Então, as primeiras IAs que a gente teve era algo nesse sentido. Que hoje, isso é muito banalizado, tipo, é muito comum, né? Nossa, isso
naquele momento eram as primeiras inteligências artificiais, e que foi revolucionário. Só que com um detalhe, não era nada popular, não era nada democrático, né? Tanto que, assim, inicialmente, naquela época ainda era nos países do primeiro mundo, né? Que hoje a expressão ela nem é mais cabível, mas era somente ali naquele eixo, Estados Unidos e os países mais ricos da Europa, né? Isso demorou muito tempo para chegar aqui em países do hemisfério sul, né? Países subdesenvolvidos ou terceiro mundo, como se chamava à época. E aí é interessante porque de 2021, 2022 para cá, a gente ouve falar muito mais de inteligência artificial. E talvez o carro, né, que conduziu a isso, que forçou muito a isso, foi o famoso aí, né? Não estou fazendo uma propaganda, mas nem precisaria, e ChatGPT não precisa da minha propaganda, né? Eu também não sei se eu ia negociar o cachê com eles, não, viu? Brincadeira. Mas o ChatGPT, né? De repente, aí de 2022, 23, o ChatGPT. E aí, pensando no nosso meio aqui, na educação, a gente se assusta, né? A gente fala, caramba, agora acabou. Qual que é o futuro da minha aula? Qual que é o futuro da educação? Não, primeiro vem o embate, assim, o choque, mas as coisas, aos poucos, elas vão se acomodando. Eu não sei se vocês se lembram que a época, 2023, alguns notáveis aí do meio tecnológico, eles pensaram, de repente, em se reunir ali e combinar, falar assim, peraí, vamos dar uma segurada nisso aqui, porque o negócio está muito avançado. Não foi cumprido, não foi feito, isso não seguiu, pelo contrário, né? Mas a gente, o que aconteceu? Isso passou a fazer parte das nossas vidas. E é interessante, só para vocês refletirem, mas por que a gente ouve falar mais, né? Até eu trouxe esse gráfico aqui, que é do Google Trends. Eu não sei se vocês conhecem o Google Trends, digitar aí. Qualquer expressão, qualquer palavra, qualquer termo, o nome de alguém que você colocar ali, ele gera um gráfico mostrando para vocês como que foram as procuras, as pesquisas nos últimos tempos. Então, eu fiz um recorte aqui, por exemplo, para vocês de 2020, tá? Então, observem aí que era uma linha, era um traço ali bem, assim, né, estável. E aí, quando a gente vê ali de 22, 23, o negócio sobe. Eu fiz um teste recentemente, coloquei Fernanda Torres, né? E aí a mesma coisa, vem ali Fernanda Torres numa linha, né? Tinha alguma pesquisa, alguma outra coisa, mas aí, de repente, no segundo semestre de 24, o negócio estoura, né? Principalmente no final do ano, quando vem o filme aí, Eu Ainda Estou Aqui, e aí mais recentemente, com as premiações, o nome dela, né? Então, é de acordo com as pesquisas. É interessante, tá? Fica aí a sugestão, inclusive, de repente, para vocês utilizarem, demonstrar algumas coisas com os alunos em aula aí, que é bem bacana, dá para trabalhar em várias áreas, aí pensando aqui em matemática, história, geografia, ciências, biologia, enfim. Mas aí, por que esse ChatGPT ele revoluciona tanto, né? Porque as inteligências artificiais, elas existiam, mas a gente não tinha ela em mãos. A gente ouvia falar inteligência artificial, né? A gente era, posso dizer assim, supervisionado por essas inteligências artificiais. Éramos, não, somos, né? Mas éramos por quê? Porque já não é de hoje que, por exemplo, você está lá no grupo de WhatsApp da escola aí. Geralmente tem o grupo de WhatsApp oficial, né? Mas tem aquele outro paralelo ali também, né? A gente sabe como é que funciona isso. Aí você está lá no grupo, essa conversa vai no paralelo, não vai no oficial, onde está o mantenedor e o diretor, não. Aí, março, né? As aulas começaram aí final de janeiro, começo de fevereiro. Março, você fala assim, nossa, não vejo a hora de férias. É normal, gente, vamos assumir isso aí, né? Você fala assim, ai, quem dera, gostaria... Aí o outro comenta assim, ai, quem dera se eu pudesse ir para João Pessoa agora, um exemplo, né? Aí, se eu tenho essa conversa ali no WhatsApp, passa alguns minutos, você entra lá no seu Facebook ou no seu Instagram, aí aparece lá um pacote da CVC falando para você, aproveite, promoção, para um pacote fechado para você curtir João Pessoa, 5 dias, num preço super bacana, parcelado em 12 vezes, aí você fala, nossa, né? Olha isso, o que aconteceu? Esses dias, não faz muito tempo, eu resido em São Paulo, né?
pelo meu sotaque, vocês talvez percebam, ele vem se modificando um pouco, não porque eu queira, mas eu sou do interior de São Paulo, eu sou da cidade de Franca. Lá a gente fala mais porta, portão, né? O sotaque mais assim. Mas hoje eu resido em São Paulo, e esses dias, próximo à minha casa, esse segundo semestre aí de 2024, uma escola, é uma escola grande que tem aqui perto, uma escola particular, ela não é ângulo, ainda não é ângulo. Estou de olho nela, né? Mas ela fez uma reforma, assim, e o prédio ficou muito bonito, né? E eu passava ali em frente e tal, vim observando essa escola, e aí, quando, né, no final do ano, a reforma estava concluída, ou quase concluída, e aí, sabe, passei de carro em frente e me chamou muita atenção. Aí eu peguei, eu não cheguei a parar o carro, descer do carro, não, mas eu reduzi a velocidade, fiquei olhando, eu estava sozinho, não falei para ninguém, fiquei olhando, pensando, falei, nossa, ficou, né, bonito, nem verbalizei, só pensei assim, falei, olha, a estrutura ficou bacana, que legal, na escola ficou muito bonita. Beleza, eu cheguei na minha casa, fui tomar um banho, era final do dia ali, começo da noite e tal, né, hábito normal, comum, né, você pega, dá uma relaxadinha, senta no sofá, pega o celular, quando eu peguei o celular, fui olhar o Instagram, o que me aparece lá? A propaganda dessa escola. Falei, caramba, acho que tinha alguma coisa na vacina, hein? Brincadeira, hein? Não acredito nisso, não. Mas você fala, né, você fica impressionado. Falei, gente, eu passei lá agora, né? Eu pensei, eu nem verbalizei. Mas se a gente para analisar de maneira mais racional, o que é? A inteligência artificial, ela cruzou um processo provavelmente, de georreferenciamento do meu celular, porque ele viu que eu passei ali em frente, que eu, embora nem tenha parado, entrado, nada, mas sei lá, ele viu que eu reduzi a velocidade, né? E ele já sabe que eu frequento escolas habitualmente, regularmente, que eu tenho conteúdos, busco por conteúdos de educação, porque é a minha área de atuação aí, né? Enfim, ele cruzou todas essas informações e me jogou lá, falou, ó, tá aqui a propaganda, né? As inteligências artificiais, elas fazem isso com a gente. Então, assim, eu quis fazer esse retrospecto só para vocês entenderem. A gente ouve falar, né, já tem algumas décadas, posso considerar assim, nas últimas décadas, mas agora está mais presente por quê? Porque o ChatGPT, eu acho que essa imagem ilustra bem, está na nossa mão. Inteligências artificiais como o ChatGPT, eu posso usar, eu posso criar, e, né, e ali é o limite, a gente ainda desconhece, né? Isso assusta, né? Mexe com a gente, mexe com o nosso trabalho. Por quê? Porque nós não somos essa geração que nasceu com essa tecnologia de maneira tão aguçada nas nossas mãos. Eu sou da educação aí da escola dos anos 90. Tem gente aí, provavelmente seja mais novo do que eu, talvez tenha alguém aí que vem um pouco antes, né? Mas creio que todos nós, ou pelo menos a maioria de nós aqui, não nasceu nessa geração que tinha tecnologias em mãos, como são os nossos alunos hoje, né, que aí são classificados como os nativos digitais. E aí, só para... Eu vi um texto, uma reportagem recentemente, e aí trazia essas definições, né? Peraí, eu não sou nativo digital, mas onde que eu estou nessa? Porque eu uso tecnologia, né? Eu não sou tão bom assim como o meu aluno, como o meu sobrinho, mas eu uso, e aí, né? Onde que eu me encaixo nessa, né? Aí, só para a gente poder ter o nosso lugar, nós somos classificados aí como os imigrantes digitais. E aí tem 3 categorias dos imigrantes, né? Tem o refugiado, tem o colonizador e tem também o naturalizado. Aí, rapidinho aqui, só para vocês verem, achei bacana as classificações, né? Eu vou voltar nesse primeiro aqui, que são os nossos alunos, eu deixei ele para o final. Mas a gente tem aqui o naturalizado, né? Então, o naturalizado, quem é? Eu acho que talvez seja aqui muitos de nós. A gente se vê nesse lugar. Até essa reportagem trazia que é um perfil típico de professor. Por quê? Porque são pessoas que têm que ter uma lucidez tecnológica. De olhar assim e falar, tá, me incomoda, não gosto muito, mas tá aí, é necessário, eu preciso, né, entrar nessa também. E talvez você entre tanto e você se sente tão confortável nesse ambiente que você é praticamente naturalizado ali,
né? Como se você tivesse tido o seu green card lá nos Estados Unidos, a sua cidadania brasileira aqui, né? São pessoas que elas têm um perfil mais flexível, né? Exatamente por isso, porque eu não sou daqui, mas eu me adapto muito bem, né? Aí a gente vai ter uma outra categoria também, que são os colonizadores. Talvez estão num passo atrás ainda, né? São pessoas que ainda têm muito trauma disso. Mas ao mesmo... E ela fica no dilema. Eu preciso confiar nisso, mas eu tenho os meus receios, né? É aquela pessoa que, por exemplo, alguns de vocês certamente, né? Está sendo a palestra, né? Essa formação aqui, o imersão, está no virtual. Mas nada melhor do que o presencial. Eu, às vezes, fico nesse dilema também, né? Mas aqui tem pontos e contrapontos, né? Hoje é um sábado, a gente pode estar na nossa casa, né? De repente a gente ia precisar se deslocar, tal. Então vamos olhar pelos dois lados aí. Talvez aqui pessoas com a mente um pouco mais fechada, ainda com essa dificuldade, não chegou no grau do naturalizado. Mas tem gente, e eu acho que depois da pandemia, ou melhor, durante a pandemia, ali a partir de 2020, que entra nessa categoria aqui do refugiado. De olhou para isso e falou, não quero isso para mim. Eu vou fugir para as montanhas. O Brasil não tem montanha? Tem as serras, né? Mas eu vou viver na praia, eu vou pro campo, eu não quero isso para mim, né? Temos colegas, eu conheço colegas de educação mesmo que fizeram isso. Por quê? Porque vive ainda no mundo, não gosta, não quer, tem resistência, tem dificuldade, é 100% analógico, vê a tecnologia talvez até como uma ameaça, talvez chegou mais tarde ali nas nossas mãos. Isso não está diretamente relacionado à idade, porque eu conheço pessoas de 80 anos que eu posso classificar aí como colonizador e talvez até como naturalizado, porque gosta, porque quer, mas ao mesmo tempo eu conheço pessoas de 40, 50 anos que têm muita dificuldade e não quer, né? Não envolve nenhum letramento, assim, mas é porque não quer mesmo, né? E aí a gente tem também esse nosso aluno, que é o nativo digital, né? Que é essa geração que daqui para frente, eles já estão, né? Já não é hoje que os nativos não são os nossos alunos somente, né? Mas já tem gerações aí dos nativos digitais que estão no mercado de trabalho já, né? E aí a gente vê, professor de redação, de língua portuguesa, vê mais do que os outros, né? O digitês presente na fala e também até na escrita. Isso é fato, né? Isso é um incômodo que a gente tem. É muito da gratificação, da recompensa, da monetização. Eles ganham dinheiro com isso, né? Hoje em dia é difícil, até pensando, eu costumo fazer falas aí com os alunos para falar da importância do vestibular, pensando em estratégias, falando do Enem, do SISU e tal, e às vezes você se depara com um aluno que ele vem falar com você e fala, eu já tenho, menino de 17 anos, 16 anos, eu tenho 2 empresas. Eu olho assim, mas como assim? Uma é de tráfego de dados e não sei o quê, né? E eu desconheço isso, né? Mas por quê? Porque são formas de ganhar dinheiro. Então, isso é essa geração que é muito da recompensa. E isso é reflexo na sala de aula, não é de hoje, né? Mas, vamos fazer a atividade, vou passar um trabalho aqui para vocês, eu quero desenvolver um projeto. Tá, mas vale quanto na nota? Né? É essa recompensa, esse lado meio mercenário aí. Mas um ponto principal também, sem referências, sem profundidade, né? Talvez algo muito raso, muito superficial. E aí, tem essa reportagem aqui, que ela nem é de hoje, mas eu quis trazer exatamente por isso. Ela não é de hoje, mas ainda permanece bastante atualizada. Acho que de 2021 para cá não mudou muita coisa. Esses nativos digitais, né, esses nossos alunos, eles não sabem buscar conhecimento na internet. Quem diz isso é a OCDE, mas eu digo isso também, e vocês podem dizer também, certamente, pelo contato que vocês têm com os alunos de vocês. Vai falar para ele produzir algo de conhecimento utilizando recursos digitais. Eles são muito bons na técnica. Se eu entregar para ele qualquer aparelho de celular, de computador, eles vão... Em 5 minutos ele está me dando uma aula de como mexer naquilo. Mas eles não são bons ali na produção e principalmente naquilo que envolve conhecimento. Tem aquela expressãozinha, né, que todo mundo conhece, óbvio, mas a gente talvez tem dificuldade ainda de aplicar ela.
aquela dupla palavra aí, né? Habilidade e competência. Habilidade e competência, habilidade e competência. Veio com o Enem, né, no final dos anos 90, aí, dos primeiros Enem, surge ali a habilidade e competência. A BNCC utiliza, né, hoje está para todo ensino básico, desde a educação infantil até ensino médio, a gente tem ali habilidades e competências a serem desenvolvidas com os alunos, né? Às vezes a gente dá pouca importância para isso, está lá presente no material do ângulo, se você olhar no material do professor, todo momento tem lá, né? E é muito uma reflexão aqui também. Para eu ser competente, antes eu preciso desenvolver habilidades. Então, assim, se eu quero que o meu aluno seja competente a produzir conhecimento a partir de recursos digitais, a partir do meio tecnológico, ele precisa desenvolver habilidades para isso. E ele não vai aprender isso sozinho, ele não vai aprender isso vendo vídeo do YouTube, ele não vai aprender isso com a família. E aí, aonde que ele vai aprender isso? Acaba caindo na conta de quem? Na conta da escola, na conta aí dos professores, né? Então, essa reflexão fica assim, às vezes incomoda, mas para a gente refletir, né? O nosso papel também na formação desse aluno. E pensando que a gente está formando alunos, hoje, né, vocês aí estão com alunos de 11 anos até 14, 15 anos, né? Que são alunos que daqui 10, 15, 20 anos estarão no mercado de trabalho. Um mercado de trabalho que a gente ainda nem sabe como que ele vai ser, né? Porque hoje o que se demonstra é que a carteira assinada ela tem perdido a sua importância. Então, a gente não sabe muito bem nem como que vai ser esse mercado de trabalho. Mas, independente disso, eu preciso pensar que eu estou preparando meu aluno para o futuro. E se eu não instrumentalizo ele com as ferramentas de hoje, que contribuição que eu vou estar dando a ele? O aluno ser bom em matemática, ser bom em português, ser bom em geografia, é essencial, é necessário. Mas antes, né, e nós viemos de um modelo de educação, né, de formação, que o bom aluno era o bom aluno em matemática. Eu vim de uma época que assim, você não precisa nem saber história, geografia, você tem que saber escrever bem e ser bom de matemática, né? Que bom que isso foi superado, né? A gente entende que hoje tem que ser bom, né? O aluno precisa compreender todas ali as competências e habilidades e competências ali de todas as componentes, mas vai além, né? Por exemplo, quando a gente olha hoje as competências gerais da BNCC, tem lá as questões socioemocionais, tem a de conhecimento, ela é a primeira, e eu afirmo que ela é a principal, mas aí você vai ter lá também as relacionadas ao desenvolvimento socioemocional, você vai ter lá a cultura digital, que está relacionada aí ao uso e à prática de recursos tecnológicos também, né? E aí, para a gente pensar mais um pouquinho, qual o aluno que eu tenho que me preocupar em formar? Será, então, eu deixo o bom de matemática de lado e eu vou só na área tecnológica? Mas tem uma questão aí do socioemocional também. E aí, pessoal, eu acho que vai mais um desafio aqui para a gente também. É a gente pensar no equilíbrio, né? A gente ter a plena consciência que hoje eu tenho que formar um aluno mais diverso em termos de conhecimento. E aí que vai envolver uma inteligência cognitiva, ele tem que saber matemática, ele tem que saber química, ele tem que saber língua portuguesa, ele tem que saber inglês, eu tenho que desenvolver também com ele educação física, artes, filosofia. Essa inteligência cognitiva ela é importante, ela tem o seu espaço e isso precisa ser preservado. Mas na nossa época de escola, há 20, 30 anos atrás, talvez para alguns em mais, era só isso. E era isso, e o papel da escola era esse, né? Mas aí a gente tem a entrada também dessa inteligência artificial. Se a gente olhar a inteligência artificial, né, o termo é inteligência plástica, né? Ela não é inteligência natural, ela é inteligência criada. Mas ela tem hoje o seu espaço, e a gente precisa olhar para ela também, né, e ver aí como que a gente consegue encaixar ela na nossa prática para eu poder contribuir para a formação desse aluno. E vem uma terceira, que aí não é o tema aqui hoje,
abriria espaço para uma palestra, né, para uma formação, certamente, para um curso, né, para uma graduação, inteligência e emocional. Você, professor, né, se você olhar para o desenvolvimento dessas 3 inteligências e conseguir dar um equilíbrio a elas, né, certamente a sua contribuição enquanto professor para a formação do seu aluno, ela vai subir, ela vai ser muito bacana aí, né? E também uma outra coisa, quando eu quero falar o equilíbrio, eu não quero falar que tem que ser ali 33,3%. Não é isso. E quem vai dimensionar isso é você, sou eu, professor, né? Mas saber que, peraí, essa tal da inteligência artificial, esse recurso tecnológico, não vai ter como virar as costas para isso. Então, eu vou ter que colocar isso aqui também. Mas a dimensão que você vai dar isso é você quem define. Eu acho que essa tela aqui, pessoal que é talvez da educação aí, pedagogia, talvez já conhece, né? Que é o famoso TEPAC. Que aqui a gente vê um ponto de intersecção, né? Entre esses 3 círculos aí, que é um ponto de equilíbrio também. Até, né, pensando aí nas nossas graduações, vou pegar eu como exemplo, né? Eu falei que eu vim aí de uma formação de educação básica dos anos 90, fui fazer faculdade ali no começo dos anos 2000. Para ser um bom professor naquela época, né, o que era passado para a gente? Você precisa ter conhecimento de conteúdo, e quando a gente olha para essa equipe aqui, né, que somos especialistas aí da área de arte, de língua portuguesa, de educação física, de geografia, de matemática, de história, enfim, das várias áreas aí do conhecimento, a gente tem que ser bom disso, né? É o principal, até porque é o que a gente mais gosta. Se eu escolhi fazer geografia, é porque eu gosto, né? Se eu gostasse mais de matemática e fui fazer geografia, eu vou me frustrar, né? Pode acontecer, mas enfim. Mas um bom professor tinha que ser bom no conhecimento de conteúdo e no conhecimento pedagógico também. Se bem que esse conhecimento pedagógico, olhando por mim e também por conversas compartilhadas com alguns colegas, infelizmente, muitas vezes na graduação não é o mais interessante. É uma pena, porque é fundamental, é necessário. Falo por mim, porque depois eu tive que correr atrás disso, até mesmo para uma formação aí de pedagogia mesmo, que eu vi que era necessário até para eu poder desenvolver o trabalho que eu desenvolvo hoje. E aí, um bom professor era isso, então, né? Um equilíbrio de conhecimento de conteúdo e conhecimento pedagógico. Às vezes a gente falava, né? Hoje eu ouço falar menos, mas, por exemplo, assim, nossa, na faculdade mesmo, o professor é muito bom, ele tem muito conteúdo, o cara é inteligentíssimo, mas ele não tem didática. Ou seja, o conhecimento pedagógico dele é comprometido. Na educação básica, eu acho que isso não acontece, sabe por quê? Quem deu aula no 6º ano sabe muito bem o que eu quero falar aqui, né? Esse conhecimento pedagógico que a gente vê na teoria, a gente aplica ele na prática, assim, ó, no 1º bimestre. Concordam? Eles são umas gracinhas, eles são fofinhos, são meigos, tal, mas assim, eles chegam de um jeito, olha, que mexe com a gente, né? E aí, é a brincadeira, mas é verdade, tá? Aquela brincadeira que a gente fala, não, é brincadeira, tô brincando. Não, mas tem um fundo de verdade, não é só o fundo, não, tem bastante verdade nela, acho que vocês concordam com isso. E aí, pessoal, hoje, esse professor, né, esse bom professor, ele precisa também compreender e aceitar e permitir a entrada desse conhecimento tecnológico, que a gente vê nesse terceiro círculo aí acima. E aí, mais uma vez, né, falo para vocês o seguinte. Primeiro, eu não estou falando aqui que ninguém tem que ser hard, assim, de um nível super elevado de conhecimento tecnológico. Ninguém aqui hoje, acho que vocês nem vão encontrar, né, na nossa época lá que a gente ia fazer, eu cheguei a fazer aula de datilografia, hein? Meu pai achou lá nos anos 90 que ia ser importante para mim.
teve lá o seu papel, né? Mas, enfim, né? Quem hoje vai pedir um certificado ali, nem sei se eu tenho certificado ainda, mas na época eu tive o certificado de datilografia. Mas a gente fazia lá escola de informática, curso básico de Word, de Excel, né? Era necessário. Mas hoje ninguém vai fazer um curso de IA. Tem. Mas assim, para você ter um domínio básico, não é necessário você ter uma certificação disso. Então, não é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Mas, assim, o mínimo, o básico, eu acho que precisamos nos apropriar. Tem uma expressão que eu gosto bastante, e quem fala ela é uma conterrânea minha. Ela é famosa aí no meio empresarial. Eu ouvi ela falar uma vez numa palestra, de maneira muito simples, mas faz todo sentido. Aquilo que eu não domino, aquilo que eu não tenho domínio, eu corro o risco de ser dominado por aquilo. O que eu não domino pode me dominar. Se eu não tenho domínio no sexto ano, o que acontece comigo? Pensem aí. Eles me dominam, não dominam? Me dominam ao ponto de eu olhar assim no horário e falar assim, caramba, segunda-feira de manhã tem aquele sexto ano, né? Ou vai ao ponto de te levar até para o psiquiatra, hein? Você tem que tomar um negocinho ali para conseguir entrar nessa sala. Mais uma vez, brincadeira, tá? Mas é isso. Aquilo que eu não tenho domínio, eu corro o risco de ser dominado. E se eu não tenho domínio mínimo de conhecimento tecnológico, eu corro o risco de ser dominado por esse conhecimento tecnológico, que ele vai invadir a minha aula através dos meus alunos e que as minhas práticas, o meu planejamento, ele não vai desenvolver, ele vai por água abaixo, tá? Bom, pensando nisso, e já não é de hoje, né? O Anglo, enquanto sistema, ele vem se inovando, né? Vocês viram aí o Anglo, esse ano de 2025, nós estamos completando 75 anos. Quando a gente pensa numa instituição já de 75 anos, você pode falar assim, nossa, mas está antiga, é de muito tempo, está ultrapassada. O Anglo não tem essa característica, né? A gente preserva, sim, aquilo que a gente faz de bastante tempo, que faz parte da nossa metodologia, o aula dada, aula estudada aí, por exemplo, mas a gente está bem atento a tudo aquilo que vem de inovador. Atento e cauteloso, porque também não dá para a gente se aventurar em qualquer coisa, né? Então, a gente observa, vê ali se realmente faz sentido, né? E investe nisso e compartilha aí com as nossas escolas, com os nossos professores. Então, a gente tem aí a nossa plataforma digital, que é a plataforma Plural. O Plural, eu lembro quando foi criado, estava na sala de aula, foi em 2014, né? Surgiu aí o Plural. Esse ano nós estamos indo aí para o nosso 11º ano de Plural. E o quanto que é interessante que o Plural evoluiu muito nesses últimos anos, né? Sobretudo nos anos aí da pandemia. Eu costumo falar que é o lado bom do ruim, né? A pandemia trágica, assim, em vários elementos. Mas quando a gente faz o esforço, o movimento, deixa eu ver alguma coisa de bom nisso, eu acho que esse avanço, esse empurrão tecnológico que ela trouxe pensando na educação, ele foi necessário, ele foi importante. Antes, até 2020, a fala que a gente desenvolvia nas escolas com os professores sobre tecnologia era muito mais com resistência, né? De falar assim, não, eu prefiro a lousa e o giz. Hoje está todo mundo consciente que não dá para ficar naquela modalidade. Não que ela não seja importante, ela pode estar presente, mas não dá para ficar somente nela, né? Então, temos aqui a nossa plataforma, onde lá dentro a escola, a parte da gestão, consegue fazer um gerenciamento de turmas, que vocês já deve ter sido feito aí nas escolas de vocês, ou se não fizeram, nesses próximos dias aí farão. Cada professor, cada aluno vai ter o seu acesso, está vinculado à sua turma, à sua sala, que consegue, a partir dali, também acessar o seu material. Alguém aí pediu para falar? Oi, oi. Acredito que não. Não, não, que eu ouvi um. Beleza, então.
Ali dentro também há um ambiente para poder tirar dúvidas, sobretudo os alunos, né, pensando aqui nos anos finais, acessar os materiais também. Tem um ambiente lá de aulas digitais, tá lá, sabe? Aquele que tá lá, mas que a gente não quer usar, foi muito utilizado no período da pandemia, né, quando a escola veio para o digital, né? Mas, de repente, as escolas podem pensar, e vocês podem até sugerir assim, peraí, por que não fazer um plantão de dúvidas online? Então, é possível fazer pelo ambiente ali da plataforma, que é bacana porque gera lista de presença, fica registrado o tempo que a pessoa entrou, que ela saiu, enfim. O Plural Maestro também, tá? Que há a possibilidade ali do professor. A gente tem vários recursos que a gente disponibiliza para vocês, mas o Plural Maestro, a possibilidade de criar. Então, eu, professor, posso criar ali, de repente, um roteiro de uma metodologia ativa, eu posso disponibilizar um vídeo para os meus alunos, eu posso colocar ali uma prova, uma atividade para eles desenvolverem de criação minha. Tá? Então, a gente tem esse ambiente aí também. E aí, eu queria, acho que fica melhor também, a gente poder fazer essa experiência, fazer essa demonstração de modo síncrono aqui, né? Ao vivo, eu demonstrando para vocês. Pessoal, aproveitar, vou tomar uma água aqui, e eu queria abrir, dessa primeira parte, essa conversa aqui que eu tive com vocês, se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer fazer algum apontamento, se alguém quer perguntar algo, fiquem à vontade aí. Não sei se tem algo no chat também, Leonardo, Elaine, se puderem. Vamos começar o nosso programa. Vou entender que não. Tudo bem aí? Tudo certinho, mas não temos nenhuma pergunta no momento ainda, Anderson. Então tá bom, obrigado. Imagina. Bom, pessoal, acho que a maioria de vocês, espero que todos, mas se de repente tiver alguém que não, né, isso precisa ser resolvido aí o quanto antes, tem aí o seu acesso na plataforma Plural, né, que é a nossa plataforma de ensino digital aí, como eu falei para vocês. Então, o ambiente é esse, tá? Talvez vocês vão olhar e falar assim, mas eu não estou vendo tudo isso que ele está mostrando. É porque o meu perfil, ele está para todos os segmentos. É como se eu fosse professor aí da educação infantil até o ensino médio. Então, parecem mais funcionalidades aqui, de repente, mas não se distancia muito daquilo que vocês visualizam aí, não. Tá bom? Então, esse é o nosso ambiente aqui. Eu sempre gosto de apresentar alguns botõezinhos essenciais aqui, né? Por exemplo, o botão de ajuda. Ajuda é essencial, né? Então, ajuda no sentido, não estou conseguindo abrir aqui o caderno digital. Eu vou falar com o coordenador vai falar com o assessor vai falar com alguém. Que talvez a gente não consegue resolver de maneira mais rápida, né? Então, quando você tem essa central de ajuda, você tem aqui algumas respostas imediatas para dúvidas, como se fosse aquele serviço de FAQ, mas, eu quero abrir o meu chamado do meu problema. É só você clicar aqui em chamados, tá? E aqui você abre... coloca aqui, reporta, né, o problema que você está tendo, de repente, se você quer... aqui foram chamados que eu já abri aqui em algum momento, né, mas aí eu quero abrir um novo chamado, aí eu vou selecionar aqui o tema, por exemplo, eu estou com um problema aqui no assistente do professor, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que é a nossa inteligência artificial. Digito aqui o problema, tem que ter pelo menos 20 caracteres, né? Eu quero, de repente, inserir uma imagem. Aí eu posso selecionar o arquivo aqui também e eu envio, né? Isso aí vai cair num limbo que não vai ser respondido. Não. Prazo máximo de 24 horas, mas antes disso, certamente, a gente coloca como prazo máximo. Mas antes disso, exceto períodos de muita demanda, né, é respondido e o problema é solucionado. Então, um ponto de apoio importante aqui para vocês, tá bom? Bom, vamos para aquilo que eu falei para vocês, né? Esse ambiente vocês vão ter que mexer, escavucar, fuçar bastante ele daqui para frente, mas vamos naquilo que é necessário, assim, básico para vocês conhecerem e se apropriando nesse momento. Eu quero trazer para vocês aqui
quando a gente desce essa barra aqui para baixo, ó, na medida que eu for utilizando, os mais acessados, eles vão ficando aqui, tá? Então, eles aparecem aqui em cima, mas eu quis deixar limpo ali. O que é mais básico? Acho que nesse momento eu preciso ver ali o caderno do professor, né? O caderno do professor ou o caderno do aluno. Mas para qual finalidade? Eu tenho ele impresso aqui, mas por que você não pode, de repente, projetar esse caderno lá na sua sala de aula, as páginas, exatamente como as páginas do aluno, porque ali talvez tenha um mapa, tem um texto, tem um gráfico, tem uma imagem, tem alguma coisa legal para você explorar com eles. Quando a gente projeta ali na lousa, né, fica mais visual, fica mais bacana ali para os alunos poderem visualizar. Peraí, está carregando aqui o ambiente, mas não é só isso que eu consigo fazer nessa biblioteca de conteúdos, não. Vocês vão ver aqui que dá para fazer bastante coisa. Ó, carregou aqui, tá? Mas inicialmente eu quero mostrar para vocês esse caminho aqui de visualização do caderno digital. Para eu encontrar, né? Falei para vocês, eu estou cadastrado aqui em tudo. Para vocês vai aparecer aqui os cadernos da série, da componente que você atua aí, né? Então, eu vou pegar aqui como exemplo um caderno do 8º ano, tá? Eu poderia pegar aqui o caderno de geografia, o caderno do professor. Ó, ele carregou aqui para mim. Aí ele carrega tanto o caderno do aluno, como também o caderno do professor de geografia. Mas eu vou pegar aqui o caderno do aluno, porque ele é o caderno multidisciplinar, que é o caderno como o aluno recebe ali, que a gente vai ter aqui todas as componentes, tá bom? Então aqui, ó, eu consigo acessar esse caderno. Eu estava fazendo um teste aqui antes, é por isso que ele ficou na página. É legal que ele fica na última página que você abriu aqui, né? Mas legal também a gente começar do começo. Então eu tenho aqui, né, o início desse caderno. Aqui, ó, vocês podem ver que eu posso ir mexendo pelas páginas, né? Posso colocar aqui, vou lá para a página 78, né? Que é a mesma página lá dos alunos. Aí já direciona aqui para a página 78, tá? Aqui eu posso dar zoom, né? Porque está pequeno, eu quero projetar isso aqui lá na sala para os meus alunos, para eles visualizarem aqui. Esse caderno, pessoal, eu costumo falar que ele está no formato PDFão. Como se fosse um PDF, né? Ainda a gente não conseguiu trazer aqui o HTML, mas é um plano futuro aí, tá? Que aí fica mais interativo ali e tal. E esse PDF, mas esse PDFão, ele permite aqui algum tipo de interação, tá? Então, por exemplo, eu estou ali em sala com os alunos e eu quero, né, colocar aqui, sei lá, uma informação aqui para eles, tal. Sendo muito criativo, tá? Vocês considerem a minha criatividade. Né? Então, eu posso inserir aqui. Posso, por exemplo, na parte de atividades, eu colocar a resposta ali junto com eles, para eles, né, um modelo de resposta, para eles se basearem ali. Então, é bacana nesse sentido. Outra coisa que eu consigo fazer, de repente, eu quero, né, destacar aqui para eles isso aqui. Eu estou sem mouse e eu sou canhoto, tá? Me desculpem. Então, não vou exigir de mim aqui muitas habilidades para isso. Mas eu posso aqui, nesse momento, sei lá, destacar. Para quem tem habilidade, eu posso fazer um desenho aqui e tal. Isso é interessante. E aí eu chamo a atenção para um ponto. Pensa comigo assim, eu dou aula no 8º A e no 8º B, né? Aí eu faço isso aqui, eu tenho a segunda-feira, a primeira aula, eu faço isso aqui lá no 8º A. E se depois, quando eu for abrir esse caderno no 8º B, todas essas anotações vão estar registradas? Elas poderão estar, mas elas poderão também não estar. Para que elas não fiquem registradas, você precisa aqui, ó, ativar esse modo aula. Tá vendo esse botãozinho aqui em cima? Ó, quando eu ativo o modo aula, ele está falando para mim que é como se fosse a lousa. Acabou a aula, apaga tudo. Tá? Mas tem coisa que eu quero fazer, que eu quero deixar registrado, porque vai ser válido tanto para o 8º A como para o 8º B. Aí você tira o modo aula. Tá? Então, esse botãozinho ele é importante nesse sentido. Por exemplo, eu estou preparando a aula aqui, né? Estou olhando aqui, estou preparando a aula. E aí,
tem um botãozinho legal que, por exemplo, um comentário que eu quero colocar aqui, ó. Porque eu falo assim, eu não posso esquecer... Peraí. Eu não quero esquecer, ó. Não... Desculpa. Quero colocar assim, ó. Não esquecer de comentar sobre o gráfico. Um exemplo, tá? Então, salvo aqui. Aí ele vai ficar esse balãozinho aqui. Aí é interessante porque na hora que eu estiver em sala, né? Nossa, peraí, o que eu queria falar aqui mesmo? Se eu clico aqui, ó, aparece ali, não esquecer de comentar sobre o gráfico, tá? Então, essa informação eu posso deixar ela talvez não no modo aula necessariamente, porque vai ser útil para eu utilizá-lo. Então, essas são algumas das funcionalidades que a gente tem aqui, tá? Mas o que eu considero que é mais importante vocês saberem aqui também nesse ambiente é exatamente aqui, ó. Esses botões que a gente tem do lado direito, tá, da tela, que eles se chamam OEDs. OEDs, pessoal, não precisa se preocupar em memorizar isso, tá? Objeto Educacional Digital. Mas se você lembrar assim, são os recursos digitais que tem lá dentro do caderno digital, já tá tudo certo. É isso, tá? E o que são essas OEDs, né? O que traz aqui? Sabe aquela necessidade que a gente tem enquanto professor? Eu vou trabalhar tal assunto, mas eu queria apresentar um vídeo para eles, eu queria um texto, eu queria, de repente, um artigo científico, eu queria uma reportagem, eu queria um gráfico, uma imagem. Aqui é a possibilidade de você encontrar muitos desses recursos, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu abro o caderno do professor de geografia, é óbvio que vai aparecer somente as OEDs de geografia. Como aqui eu abri o caderno do aluno, aparece para eu selecionar todos os componentes aqui. Mas aí eu vou para aquela que é a mais importante, né? Aí eu peguei aqui geografia, e eu estou trabalhando lá na página 255, aqui eu estou trabalhando com eles consumo por família. É um assunto lá da área da parte de economia, né? E olha que bacana, ele traz aqui uma apresentação que, de repente, eu iria colocar isso em PPT para apresentar para eles, ia me dar um pouquinho de trabalho, ocupar meu tempo e tal. Mas aqui, eu tenho um negócio aqui que parece ser bem legal. Ó, por exemplo, tem uns vídeos aqui. E é bacana porque ele está mostrando aqui o consumo por família, vou passar para vocês, né? Em diferentes países aqui, ó. Então, por exemplo, como é que é o consumo de uma família lá na Bolívia, como que é o consumo de uma família lá na Sérvia, como que é o consumo de uma família aí estadunidense, uma família da Indonésia, uma família de Gana, enfim. Então, esse é um exemplo, tá? Tem vários outros recursos aqui, mas esse é um exemplo de recurso que a gente traz aqui dentro dessas OEDs, tá? Vou pegar um outro aqui, por exemplo, a gente está vivendo aí, teve o efeito do El Niño, agora parece que a gente está sob efeito do Laninha, né? E esse assunto é trabalhado lá em geografia no 8º ano. E aqui tem um vídeo do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas aqui, falando sobre pesquisas especiais, falando aqui sobre os efeitos do El Niño, da Laninha, sobretudo no Brasil, tá? Então, são conteúdos aí muito bacanas, né? Elimina aquela necessidade que você vai ter de ter que procurar no YouTube. De repente, você vai achar no YouTube um vídeo que a qualidade não é tão boa e que, principalmente, às vezes não dialoga exatamente com a nossa proposta. E ao invés de você contribuir para o aluno, achando que a sua aula vai ficar diferenciada, na verdade, você vai trazer um ponto complicador. Porque o aluno vai olhar na apostila, vai ver uma coisa, e esse vídeo desenvolve o conceito de uma outra forma, né? Aqui é interessante porque quem validou isso tudo para vocês aqui foram os próprios autores, tá? Os autores trazem aqui também dicas, tá? Então, vou pegar aqui
Deixa eu pegar a matemática aqui, né? Então, por exemplo, aqui ó, por exemplo, porcentagem no cotidiano, né? Aí, se eu clicar na página 479, um vídeo, uma aula da Universo, matemática básica, que são apresentados procedimentos práticos para o cálculo de porcentagem. O professor poderá assistir o vídeo juntamente com os alunos ou sugerir assistência em casa. E aí uma dúvida também, porque, mas esses vídeos estão disponíveis para os alunos? Sim. Então, de repente, não necessariamente você precisa utilizar esse vídeo em sala, ou essa ferramenta que você vai utilizar aqui. Mas você pode, por exemplo, desenvolver a partir dele uma metodologia ativa de sala invertida. Pessoal, assistam esse vídeo. Ó, tem aqui um roteiro que eu quero que vocês observem, anotem, mas assistam esse vídeo em casa. Para a próxima aula, vocês tragam esse roteiro, porque a partir dele a gente vai desenvolver a nossa aula aqui, né? Uma estratégia diferente, bacana que a gente tem. A gente traz aqui também a seção mais testes, tá? Esse aqui, pessoal, às vezes, né, vocês têm... queria questões a mais aí do que tem na apostila e tal. Então, tem essa seção mais testes aqui, ó, ela está organizada em PDF, a cada caderno. Então, a gente traz aqui alguns testes a mais para vocês poderem fazer o uso aí, de repente, inserir nas provas de vocês ou desenvolver em sala com os alunos, tá bom? Então, basicamente, essas são os elementos que eu queria demonstrar para vocês dos cadernos digitais. Ainda nesse ambiente aqui, tudo bem, pessoal? Eu não sei se me dá um feedback aí se está ficando claro. Eu sei que informação é muita, não tem como ser diferente, mas de repente também vocês estão conseguindo me entender, acompanhar o raciocínio, não estou sendo muito rápido. Podem? Oi, Anderson, Débora, bom dia. Oi, Débora, que bom você Estou aqui. ajudando, tudo bem, querido? Obrigado. Ajudando a Elaine, que não está te ouvindo, né? Então ela não consegue te ouvir. Mas aqui tem o professor Domingos, ele está colocando que ele achou muito bacana poder trabalhar com esses recursos na audiogeografia, como você está mostrando, viu? E a Fernanda também trouxe um complemento ao que ela já sabia, que está bem feliz, muito bom. Que bom, Todos isso eles mesmo. estão te entendendo bem, está no ritmo bom. Que bom, obrigado, Odélio. E é isso mesmo, pessoal. É o que eu disse para vocês no começo. A minha preocupação aqui, né, o meu cuidado foi assim, aquilo que é essencial nesse momento, aquilo que é mais, né, que vai ajudar, que vai trazer mais contribuição para o professor. Porque vocês vão ver também que a plataforma ela não é só isso que eu estou apresentando, né? Mas aqui também não é um curso, né, assim, né, de tutoriais, assim. Mas a ideia é apresentar aquilo que é básico, né, para vocês, a partir disso, seguirem os caminhos de vocês dentro daquilo que vocês precisem, tá? Outra coisa que eu gosto, outro elemento que eu gosto sempre de apresentar, pessoal, são questões, né? Às vezes, quando a gente vai nas escolas, né, material novo, implantação, banco de questões, né? A gente adora, professor adora banco de questões. O ângulo, o plural tem banco de questões? Tem. E onde que eu encontro esse banco de questões? Bem aqui em biblioteca de conteúdos, quando eu clico aqui em questões, tá? Então, só para vocês verem aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar, desculpa estar sendo muito corporativista aí na minha área, mas eu vou naquilo que eu tenho mais domínio, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, que eu sei que lá no 8º ano a gente trabalha mundo desenvolvido, mundo subdesenvolvido em geografia, vou colocar aqui países emergentes. Então, eu coloco aqui que é do 8º ano, ele já até... Eu tinha feito um teste aqui, ele até ficou registrado aqui já. Do 8º ano de geografia, coloca aqui no campo de busca. E aí, ó, ele traz aqui, a gente adora isso, né? Nossa, para a prova, para o trabalho, vai ser uma mão na roda aí para vocês, ó. Várias e várias, quer ver a quantidade? Acho que ele traz essa informação aqui. Ó, 238 resultados. Bastante coisa, hein? Não dá para reclamar para falar que não tem.
Ah, mas eu quero só questão objetiva, né? Porque estou vendo aí, ó, por exemplo, aqui, que tem aqui questão dissertativa também, né? Ou o contrário. Quando eu clico aqui em busca avançada, eu posso selecionar essa opção. Se eu quero só questão objetiva, então quero só questão objetiva. Aí, ó, das 238 vai cair para 181, né? Geralmente, os bancos, né, a maior parte das questões são mesmo objetivas, tá? Ah, beleza, tem aí, mas e a partir disso? Como é que eu vou utilizar? Dá para copiar? Tá aí só para eu ver, né? Não, dá para você fazer muitas coisas, tá bom? Primeiro, preciso avaliar, né? Ah, ó, essa aqui eu acho que tá legal, tô vendo aqui que tem um mapa, o texto está apropriado, ela tá em um desafio legal aqui, quero usar ela. Essa aqui não. Ah, essa aqui trabalha, vem uma reportagem, um texto coerente aqui. Quero utilizar. O gráfico a gente adora, né? Se tem um gráfico legal, tal, quero utilizar também, né? Um gráfico diferente aqui também vou querer utilizar. Enfim, deixa eu selecionar mais uma, né? São as que tem o mapa. Beleza, selecionei aqui 5 questões, né? Ah, acho que são 5 questões legais aí para eu colocar na minha prova. Aluno tem acesso a esse banco? Não tem. Então, fiquem tranquilos que os alunos não têm acesso a esse banco de questões, são questões inéditas aqui, né? Às vezes a gente coloca aqui nesse banco. Tem questões de criação dos autores também, mas às vezes a gente coloca aqui questões já de vestibular, de Enem, né? Também nos anos finais, tá bom? Anderson, temos uma pergunta da Karen. Ela pergunta se no banco tem todas as disciplinas, porque no acesso dela ela não encontrou educação física e também não encontrou artes. Olha, tem sim, viu, Débora? Precisaria ver depois, mas já eu até quis olhar aqui, mas já fiz testes já. Acho que a educação física tem sim, até porque é um componente do Enem, né? E como busca questões do Enem, sim, provavelmente deve ter, talvez alguma tag, alguma coisa que ela precisa refinar a busca dela, né? Artes com certeza tem. Porque não, tem sim, e educação física também. Tem até alemão, viu, Débora? Ah, Schenzo. Ó, a Débora, como uma boa catarinense, tem um domínio aí de alemão. Mas, ó, tem todas as componentes aqui, tem até questões também relacionadas a ensino religioso, empreendedorismo, então tem sim, tá? Acho que depois aí orientar a professora a falar com a gestão dela, com o assessor, com o pessoal do plural, para a gente ver se não está com algum problema aí no acesso dela mesmo, tá bom? Perfeito. E não precisa estar vinculado a nenhum material para usar o banco de questões, né, Anderson? Desculpa, Débora, cortou. Precisa estar vinculado em algum material para acessar o banco de questões? Precisa. Então, talvez seja isso. Se a escola não adquiriu educação talvez física. Ela não utilize o material de educação física, né? A escola não utiliza o material de educação física do ângulo, mas aí dá para colocar a professora, de repente, vinculado a uma outra ciências, por exemplo, né? Então, para ter acesso, pelo menos, ao banco, né? Do Enem, isso mesmo. Boa, bem lembrado. Perfeito. Bom, pessoal, viram então, voltando aqui, que mais alguma pergunta? Desculpa. No momento, ainda não. Tá. Viram aqui que eu selecionei, né, 5 questões, e aí o que dá para eu fazer com elas aqui agora? Eu tenho essas questões, eu queria colocar nas minhas provas, né? Não dá para exportar, eu tenho que dar um print aqui. Não, a gente consegue exportar. E aí, ó, vejam o que eu fiz aqui, ó. Eu seleciono nesses 3 pontinhos aqui e eu clico aqui em exportar. Aí ele traz aqui, né, ó, 5 questões que eu selecionei. Venho aqui em exportar. Aí eu só vou colocar aqui, escolher uma página dentro aqui do meu computador, onde eu queira salvar. E de maneira bem rápida, ó. O único detalhe, pessoal, ele abre o editor de textos aqui, é o Word, tá bom?
eu ainda sou meio analógico nisso, eu ainda prefiro o Word, né? Mas eu sei aí que talvez alguns de vocês prefiram utilizar outras ferramentas de edição de texto. Então, você vai ter que você tem essa limitação no sentido, você pode abrir no Word, tá abrindo aqui, mas aí você, transpõe lá para a ferramenta que você utiliza, tá bom? Então, ele traz aqui, às vezes as pessoas perguntam, mas preserva as imagens? Sim, na íntegra, podem visualizar aqui. Preserva as imagens também, e aí também a possibilidade de você editar aqui, né, como você quiser, tá bom? Aí aqui embaixo ele traz os gabaritos, bem bacana, acho que é de grande contribuição aí, que certamente, espero que quem gostou aí, se puder, acho que aí tem, né, Débora, para colocar as expressões, né, na tela do Meet aí, né, as reações. Quem gostou, bate palmas. Dá pra botar coração, dá pra botar até um... Olha lá, Jaqueline gostando, Fernando. Que bom. Nossa, Fernando bateu muitas palmas. Quem gostou, bate palma. Acho que aqui, quando mostra banco de questões, a gente, professor, gosta e gosta bastante. Olha, a Ruth levantou a mão. Será que você abriu o espaço de pergunta agora ou você quer deixar para o final? Pois não, acho que Fala, Ruth, abre o microfone aí. Ou foi sem querer? Talvez foi na expressão sem querer. Tá bom. Bom dia. Não, ela quer falar. Fale, Ruth. Oi, Ruth, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar, um momento muito enriquecedor, e perguntar se, posteriormente, essas informações a gente teria acesso, porque é um universo de possibilidades e, com certeza, não tem como a gente absorver tudo que foi ensinado só neste momento. Sim. Ruth, está gravando, tá? Provavelmente vai subir para o portal, a gente vai ver se essa live você pode reassistir. E tem várias outras no Plural também para você acompanhar e aprender, e tutoriais, né? Deixa eu aproveitar. Aqui no próprio Plural, Ruth, vou voltar aqui, estou saindo da biblioteca de conteúdos, estou indo para a área de início, tá? Quando você entra aqui na tela inicial, muito boa essa pergunta, contribuiu aqui. Eu tinha pensado, mas é tanta informação, né, que a gente acaba deixando passar. Obrigado aí. Lembra que eu mostrei para vocês lá o campo de ajuda, né? Então, se eu preciso de um help ali, nesse botão de interrogação aqui no canto superior direito. Mas aqui na tela de início, se eu desço aqui, eu vou ver várias funcionalidades que o Plural traz para mim, tá? Como eu disse, para mim aparecem algumas outras a mais, porque eu estou cadastrado como gestor de turmas, tal, para vocês aí vai aparecer menos. Mas uma delas... Aqui, tutoriais. Aí é o nosso Plural ajuda. E aí, quando você clica aqui, você vai ver vários tutoriais, tá? Inclusive de algumas das funcionalidades que eu estou apresentando aqui para vocês. Tá bom? Do acesso dos cadernos digitais, biblioteca de conteúdos, e várias outras aí também que a gente nem vai conseguir falar aqui hoje. Tá bom, Ruth? Mas obrigado aí, sua pergunta contribuiu certamente para os colegas e para mim aqui também, tá bom? Um outro ambiente... perguntas, Anderson. Pois não. A gente consegue enviar atividades para os alunos via Plural? Conseguimos, sim. Eu vou voltar lá na biblioteca de conteúdos para mostrar para vocês. Eu consigo tanto, por exemplo, questões lá do banco de dados, do banco de questões que eu eventualmente tenha salvo ali, ou eu posso mandar direto, mas eu também lembro que eu falei para vocês, né, a possibilidade dentro do Plural Maestro que eu posso criar os meus recursos, as minhas ferramentas, as minhas atividades ali e disponibilizar elas para os meus alunos. Então, o caminho vai ser, de novo, aqui em Biblioteca de Conteúdos. Então, gravem esse caminho do Biblioteca de Conteúdos, porque é muita coisa. O caderno digital que vocês vão acessar, o banco de questões e também esse envio de atividades
vocês conseguem fazer aqui através desse biblioteca de conteúdos, tá? Essa é a parte mais densa do plural. Às vezes ele demora, não vou falar nem 1 minuto, mas alguns segundos a mais aqui para carregar o ambiente, tá? Principalmente a nossa senha, né, Anderson, que carrega tudo, né? Às vezes na professora é mais ágil, porque ele está só com o material dele, então na nossa senha ele pensa muito mesmo. E ainda mais também que eu estou numa transmissão, usando vídeo, aí a minha internet aqui, ela fica um pouquinho sobrecarregada. Mas também não é nada demais, tá, pessoal? Aqui a gente está tão imediatista, a gente quer tudo instantâneo, né? Ó, demorou um pouquinho, mas não deu nem 1 minuto, tá? Então é um tempinho aí razoável para a gente poder respirar e tal. Ó, mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, lembra que eu mostrei esse caminho, né, do banco de questões? Vou repetir ele aqui rapidinho, só para evidenciar para vocês. Então, vou selecionar aqui a série. Vou pegar aqui uma componente. Ó, então voltou aqui aquelas questões lá que tínhamos visto aquela hora. Ah, beleza, então o que é possível eu fazer? Então, seleciono aqui, aí eu posso falar assim, nossa, essa questão eu queria compartilhar ela como atividade para os meus alunos. Tranquilo. Se você já está vinculado às turmas, né, tudo certinho, quando você clica aqui, ó, seleciono, tem essa opção aqui embaixo, enviar. Lembra que aquela do exportar, eu preciso clicar nos 3 pontinhos aqui, mas o enviar, ó, ele vai selecionar aqui, primeiro você precisa, de repente, é que eu não tenho, nesse meu login de acesso, turmas vinculadas. Mas para vocês vai aparecer aqui o 8º ano, 7º ano, 9º ano, para qual série você quer selecionar. E aí é muito tranquilo, é muito simples, você vê que é bem intuitivo, assim, tá? Que você consegue até mesmo colocar, por exemplo, eu estou criando essa atividade aqui hoje, dia 8 de fevereiro, mas a minha aula vai ser só dia 12, terça-feira. Eu quero que apareça só dia 12, depois da minha aula, meio-dia. Então você consegue colocar isso lá, tá? Fugiu aqui. Você consegue essa programação. Eu quero que apareça lá no dia 12, a partir do meio-dia, que é quando encerra a aula lá na escola que eu trabalho. E aí os alunos terão até o dia 15 para fazer a atividade, tá? Então, é possível. Ah, mas são só essas atividades do banco? Não. Você também pode, ó, aparece aqui em cima a opção, criar conteúdo, tá? E você pode criar o conteúdo tanto em questão como também material. Porque talvez você quer compartilhar com eles uma orientação para um experimento científico, e não uma questão necessariamente. Ou você quer compartilhar com eles o seu PPT de aula, né? É um caminho aqui também. Então, quando você clica aqui em criar conteúdo, material. Ah, mas eu quero... Então, o caminho é esse. Lembra de criar conteúdo, possibilidade de criar questões, e aí você vai ver que aqui é super tranquilo, porque é uma ferramenta de editor de texto também, nada demais. Enquanto carrega aí, lembrando que a gente tem um curso no Prof sobre o plural maestro, que é essa ferramenta específica que o Anderson está mostrando. Sim, eu vou mostrar para eles daqui a pouquinho, Débora, a entrada no Profs, pensando exatamente nisso mesmo, né? Ó, carregou aqui, seleciono o meu perfil de professor. Era só para aproveitar o seu tempinho. Não, ótimo. Ótimo. Não, a gente tem que aproveitar mesmo. Ó, eu consigo aqui, por exemplo, criar uma atividade dissertativa ou uma questão objetiva, ou sem necessidade de resposta, sabe? Eu quero só colocar uma reflexão ali para os alunos, enfim. Então, eu vou pensar aqui só para demonstrar para vocês, uma questão dissertativa, tá?
Preciso colocar o título aqui sempre, então, do criativo, né? Vou colocar aqui, atividades sobre países emergentes. Se eu não coloco o título, ele não avança. Às vezes, o professor fala, não estou conseguindo, é porque não colocou o título. Aqui é bacana, pessoal, eu fiz essa experiência com escola, né? Porque, atualmente, quando a gente cria uma questão, por exemplo, eu quero trabalhar uma música com os alunos. Então, eu coloco a letra da música. Mas seria, né, a experiência seria muito diferente se o aluno pudesse ouvir a música, ou ver o vídeo de quem está cantando, do cantor, da banda cantando, né? Tem um clipe legal. Aqui é legal, mas a partir disso eu quero criar uma questão. Então você pode aqui, fazer o upload de um vídeo, você pode fazer o upload de um áudio, né? De repente, ou se for somente uma imagem. Então, né, na prova, numa atividade impressa, numa prova impressa, sei lá, né, que você está criando para os alunos, a gente não consegue colocar um vídeo ali, né, para que eles assistam. Mas aqui há essa possibilidade. Então, percebam que, assim, você pode criar ferramentas, mecanismos aqui bem bacanas, bem diversificados, né, para tornar ainda essa atividade que você vai estar desenvolvendo com eles aqui de maneira muito mais atrativa também, tá? Aqui, você consegue inserir o gabarito também, tá? E o gabarito só aparece para os alunos se você quiser, e você pode programar também se o gabarito vai aparecer depois que ele fizer, ou seja, o aluno tentou fazer ali, aparece o gabarito. Ou se esse gabarito vai aparecer só quando terminar a atividade. Então, eu roteirizei com eles que a atividade terá que ser realizada até o dia 12 de fevereiro. Então, o gabarito vai aparecer somente depois do dia 12, tá? Então, aqui é um caminho, uma ferramenta que a gente tem também. Aqui, quando você desce, você vai selecionar para quais séries que você vai disponibilizar. Infelizmente, para mim, não está aparecendo, porque eu não estou vinculado aqui a um perfil de escola, tá? Se essa atividade vai estar associada a algum capítulo de livro, itens do currículo, enfim, né? Faço aqui, depois eu clico aqui em salvar. Eu quero fazer essa e mais uma, salvar e criar, tá? Tá, eu salvei. E aí, aonde que isso vai ficar salvo? Onde que eu vou achar isso depois, né? Tá salvo aqui, mas e aí? Tem aqui, quando você entra, aparece aqui a opção criados por mim. Então, aqui vocês estão vendo algumas atividades aqui relacionadas ao 8º ano, tá? Que de repente eu já tenha criado aqui. Eu demonstrar para vocês, né? Eu já criei outras coisas aqui de outras séries também, mas só por exemplo, peraí, desculpa, deixa eu tirar aqui, fazer diferente, só para vocês verem. Então, eu quero ver os que foram criados por mim nas séries aqui dos anos finais em geografia. Vocês viram que lá estava com o título de países emergentes, né? Aí aqui aparecem outras atividades que eu criei em outros momentos de outras séries aqui. Então, fica tudo guardadinho aqui, nessa nuvem, na nossa nuvem aqui do próprio Plural, tá bom? Débora, apareceu mais alguma pergunta aí? Não, Anderson, no chat não. Tá. Mas eu não sei se você mostrou antes o caderno digital, que algumas atividades estão pré-feitas lá, né? Para ser mandadas via maestro. Sim, mostrei. Legal. Mostrei, sim. Bom, a gente tem poucos minutos. Mereceria, né, a gente falar de Plural IA, que é a novidade que a gente está tendo aqui dentro do Plural, mas pelo tempo não vai ser possível, tá? Mas também está ocorrendo formações, se eu não me engano, tem uma próxima... Não, se eu não me engano, não, tenho certeza. Tem uma próxima formação do Plural IA, uma oficina que vai acontecer no dia 12, terça-feira, às 19 horas, tá? Os assessores e a equipe do Plural também, ela tem enviado aí para as escolas, para os gestores de vocês. Então, pode perguntar para eles, tá? Falar, o Anderson lá na formação que nós tivemos no sábado disse que vai ter aí uma oficina do Plural IA, né? Quero participar.
e aí a gente já disponibiliza aí o link para vocês. Eu não sei, Débora, se você puder me ajudar, até para... você tem essa comunicação aí no seu computador? Tenho, vou colocar aqui já. Isso, ótimo. Coloca aí no chat, por gentileza, aí o pessoal já fica aí convidado com o Então, link para acesso. Vai ser na terça-feira, dia 12, às 19 horas, tá bom? Isso aí. Pessoal, antes da gente finalizar mesmo, uma outra funcionalidade que eu acho que é válido trazer para vocês, até pela contribuição que ela traz no desenvolvimento, né, do meu trabalho ali mesmo, junto com os alunos. Então, as as escolas, elas, né, o sistema disponibiliza para as escolas as avaliações, as provas, né? Desde o terceiro ano lá dos pequenos até a terceira série do ensino médio, nós oferecemos aí por ano 4 aplicações de provas, né? Que a gente chama ou de provas bimestrais ou de prova ângulo, né? Mas são avaliações externas que a gente disponibiliza aí para as escolas, para a escola poder utilizar como um critério de avaliação, né? Mas assim, nós da assessoria, a gente, né, se esforça muito para que a escola não veja só como assim, é uma prova que gera uma nota, ponto. E que muitas vezes essa prova, o professor nem se apropria dela, porque não foi uma prova que ele criou, foi uma prova externa. Mas aí é interessante a gente ver que essa prova ela traz resultados tão legais, né, e que você não precisa esperar o seu coordenador chegar para você para falar, professor, está aqui o resultado da prova. Não, você mesmo, sozinho aqui, vida autônoma, aconteceu a prova, dá um prazo aí de uma semana, mais ou menos, vai aparecer aqui para vocês o relatório dessa avaliação. Aonde que eu encontro? Eu clico aqui, do lado esquerdo, na aba em relatório, ações, ele vai para esse ambiente de provas, como está indo aqui. E aqui é interessante porque, assim, vai ficar gravado aqui todas as avaliações que a sua escola que você atua realizou, né? E inclusive de anos anteriores. Isso que é bacana também. Então, vocês estão começando a vida de vocês no ângulo agora em 2025, mas lá em 2026 você vai conseguir acessar relatórios das provas de 2025. Então, eu vou pegar aqui como exemplo um, um, um oitavo ano, ó. Então, perceba aqui que eu posso fazer pelos filtros aqui, encontrar a série. Eu vou colocar aqui uma prova que foi finalizada. Só para demonstrar para vocês uma prova de um relatório do ano passado, tá? Eu vou pegar aqui uma última variação. Ó, eu é que ele está tendo um problema, ele está pensando aqui, acho que eu estou sobrecarregando ele com as informações, mas deixa eu testar aqui de novo.
Foi. Ele tá bravo comigo, tá? Acho que eu utilizei tanto plural essa semana que no sábado ele queria ter uma folguinha comigo e eu não dei folga para ele, né? A gente tá aqui. Ó, mas só para vocês verem, vou passar aqui bem rápido, pessoal. Então, é também, assim, muito intuitivo, tá? É ir clicando, aquela coisa que eu falei para vocês, né? Desculpa a expressão aí do fuçar, mas a gente vai encontrando ali coisas bem interessantes. Vou pegar aqui uma escola como modelo só. Aí aqui, ó, você vai ter uma aba onde você consegue ver a participação. A participação é muito assim, quem fez, quem não fez, né? Mas o que a gente mais quer ver, como é que os alunos foram na minha componente. Então aqui, ó, a gente consegue ter a visualização de como que os alunos foram em cada uma das componentes, tá? É bacana aqui também, porque isso eu tô vendo em percentual, né? Então, eu sou professor de história. Então, eu vou ver aqui que o desempenho dos alunos não foi tão satisfatório, foi de 49% percentual de acerto, média de acertos deles, né? Aqui, ó, eu consigo ver como que a minha escola, que eu trabalho, está posicionada dentro de todas as escolas do sistema. Então, se eu não me engano, essa prova aqui, ela foi realizada por cerca de 500 escolas. Numa escala de 0 a 100, como que a minha escola está ranqueada? Então, eu vejo que com esses 49%, a minha escola está ranqueada em 32%. Não é um resultado satisfatório, né? A gente precisa assumir isso, mas também, né, tem escolas que tiveram resultados inferiores dessa escola aqui que eu estou mostrando para vocês, né? E aí, um outro ponto legal é quando eu clico aqui em prova. E esse aqui, pessoal, eu sugiro, recomendo, inclusive, que vocês abram com os alunos em sala, não tem nenhum problema. Por quê? Aqui, ele vai mostrar para mim, questão a questão, como que foi o desempenho dos meus alunos. Então, por exemplo, eu vejo aqui uma questão de história, tá? E eu vejo aqui, ó, que 71% da turma acertou essa questão. Então, eu vou fazer a correção com eles? Vou. Mas eu vou ter uma preocupação de falar, nossa, eles não foram tão... Não, é uma questão de 71%. E olha que detalhe. Não, essa é uma questão fácil, né? Então, assim, ok, né? A grande maioria dos alunos acertou. E aqui é bacana porque, ó, traz aqui para mim o objetivo de aprendizagem, em qual caderno que foi trabalhado, qual módulo, quais aulas e o nível de dificuldade. E também, quando eu clico aqui, ó, desculpa, quando eu clico aqui em abrir todos, ele traz para mim os distratores das alternativas incorretas e ele traz aqui a afirmação por que a alternativa A aqui ela é a alternativa correta. Esse é um cenário legal. Mas, de repente, eu tenho uma questão... Deixa eu pegar uma aqui. Ó, essa questão aqui, por exemplo. Alternativa correta. A letra C, a letra A. Né? Às vezes, peraí, deixa eu entender por que eles marcaram A. Né? Não tô achando que eu ensinei errado, nada disso. Mas talvez, assim, a estratégia que eu utilizei para trabalhar esse assunto com eles não atingiu. E aí, quando a gente vê um relatório como esse, é a possibilidade de você retomar esse assunto com os alunos, essa habilidade, mas retomar de uma maneira diferente, né? Então, lembrando aqui que quando eu clico em abre todos, ó, pessoal, vamos entender, ó, por que vocês marcaram essa, mas olha, né? Tem esse distrator aqui. E... lembrando que traz aqui as informações, né? Objetivo de aprendizagem, qual caderno, qual módulo. Essa é uma questão difícil, né? Mas mesmo difícil, nem 1/4 da turma acertou essa questão, né? Então, exige que eu faça uma retomada diferenciada com eles, tá? Eu sei... Pablo levantou a mão. Pois não? Bom dia, professor Anderson. Professor Bom Pablo, do Colégio Santíssima Trindade de Cruz Alta. Oi, Pablo. Professor, me diz uma coisa. Eu estou com uma dúvida assim, ó. Essas provas que já foram aplicadas em outras escolas, porque a nossa escola está adotando o material esse ano, né? Sim. A gente tem acesso a essas provas que já aconteceram ou não? Ou só no próximo ano? Vocês conseguem acessar, Pablo. Deixa eu mostrar para você o caminho rapidinho. Nosso tempo já esgotou, mas foi bom. Ó, aqui dentro do plural,
ok? Você clica aqui, ó, nesses 9 pontinhos que aparecem no canto superior direito. Lembra que o plural é a nossa plataforma digital, mas o ângulo tem o seu portal pedagógico, que é onde a gente armazena documentos. Importantes, como o Unicran, para o portal do ângulo. Só esse tempo de transição aqui que ele está carregando. Eu vou aproveitar e falar duas outras perguntas que ficaram aqui. Então, se o professor tem acesso pelo plural, né, às provas, então, pelo plural, não, é o caminho que o Anderson está mostrando, que é pelo site do ângulo, né? E se encontra as provas de todas as disciplinas. Na verdade, as provas, elas são multidisciplinares, né? E aí, pessoal, são as provas, elas são por exemplo, não temos provas de arte, questões de artes, não temos provas de educação física, por exemplo, tá? Então, são das componentes aí que aparecem do material básico do aluno, no caso dos anos finais, língua portuguesa, ciência, matemática, história e geografia, e para as escolas que adquirem material de inglês. Aí sim aparecem essas questões, tá bom? Acho que a pergunta era isso mesmo, né, Débora? Isso. E, bom, a gente, na verdade, em 2025, vai estar encaminhando as provas impressas, então a gente não vai liberar elas anteriormente para o professor como PDF, né? Elas não vão estar liberadas, a não ser por caráter de termo de responsabilidade, coisas assim, mas a escola recebe elas impressas antes do prazo de aplicação. Isso. Mas aí, só pegando a pergunta do professor Pablo, né, de visualizar provas de anos anteriores. Então, é esse caminho aqui. Ele só está pensando um pouquinho aqui. E aí, depois, todas as provas sobem para ali, né, onde o Anderson vai mostrar. Sim. Então, terminou o prazo de aplicação, sobe as provas e o gabarito e a resolução. Isso mesmo. Não, mas agora ali está tranquilo, professor. Agora eu consigo já me localizar. Consegue? Sim. Abriu para você, só por curiosidade. Não consegui também. Ah, tá. Não, ele está pensando aqui, mas ele... Não, mas agora já consigo. Muito obrigado pelo caminho, né? Você vai ver que aí lá dentro tem uma aba, Pablo, que dentro de recursos pedagógicos tem uma aba lá de avaliações. Aí lá você vai ter não só do ano passado, de 24, mas de anos anteriores aí, 23, se eu não me engano, desde 2020, a partir de 2020, a gente tem as provas lá nesse repositório, tá bom? Muito bem, professor, obrigado. A gente já pode trabalhando com eles também, então tá. Show, pode, deve, né? E até é legal para vocês irem tendo uma noção de como são as questões do ângulo, né? O que a gente não sugere, por exemplo, vocês vão receber as provas previamente. O que a gente não sugere é que a escola entregue as provas para vocês, né? Enfim, isso não é bacana. Mas, deixa eu ver como que é o nível de elaboração dessas provas, né? E aí você pode utilizar nas suas provas. Às vezes a escola pergunta, mas a prova não se repete? Não repete. A cada ano são provas inéditas aí, com questões inéditas. Então, vocês podem fazer uso aí de atividade, vocês podem treinar com os alunos, pessoal, vamos dar uma olhada aqui como que é essa prova que vocês vão fazer, como é que o ângulo estrutura essa prova, né? Realizar ali umas 2, 3 questões com os alunos, não tem problema, tá? Só para a gente fechar, pessoal, já extrapolamos... Eu queria fazer um ponto de observação, né, Anderson? O 8º ano, ele está em reformulação, então a prova do ano passado não é a prova aplicada ao material do ano passado, então... Se olhar para a prova, porque a gente está falando aqui de anos finais, né? Então, sexto, sétimo conseguem olhar do ano anterior, e o 9º também. Mas o 8º ano eu ia deixar como um ponto de atenção, para não pegar assim tão fidedigno, porque o material está em processo de reformulação. Bem lembrado. Inclusive, quando a gente pensa nos setores, né, o pessoal de ciências, não vai aparecer questões de química. Né? E nesse ano de 25, dentro de ciências, a gente tem o setor de química também, e aí teremos questões aí voltadas para a química, bem lembrado. Só para a gente finalizar, pessoal, desculpa aí ter ultrapassado o horário,
a Débora falou, né, que a gente tem uma plataforma dentro do Plural, dentro da plataforma Plural, que é uma plataforma de formação, tá? Que é o famoso Profs. Certamente vocês já ouviram falar no processo de implantação aí nas escolas de vocês. Então, quando eu clico, ó, naqueles botõezinhos aqui de novo, onde eu entrei aqui para migrar para o site do Ângulo, tá? Então, eu clico aqui em Profs. Ó, e aí ele vem aqui para esse ambiente dessa plataforma de formação, tá? Aqui é bacana porque essa é a minha tela, tá? Vocês terão acesso parecido, também parecido, não, exatamente como é. Na medida que eu vou fazendo cursos, ele gera certificados, e esses certificados eles vão ficando guardados aqui. De repente, para quem está fazendo uma pós-graduação, que precisa aí de validar, né, horas de formação, de cursos aí, então cabe aqui também. E aqui, quando eu clico em portfólio, ele vai trazer os cursos que eu já fiz, os cursos que, de repente, estão em andamento. Então, pensa que aqui é igual o Netflix, sabe? Ah, comecei a fazer um curso ali, mas comecei a assistir uma série que não gostei muito. Ela vai ficar ali até onde você parou. Depois você fala, nossa, mas aquele tema, ele é importante. Essas coisas acontecem na vida da gente, né? Nossa, eu queria ver aquele tema de novo. Aí você pode começar a ver ali de onde você parou, né? Igual como o Netflix faz ali. Mas também, ó, possibilidade aqui de vocês explorarem vários outros cursos de várias temáticas que a gente tem. Autodesenvolvimento, avaliação, um curso aqui bem bacana que fala especificamente, né, assuntos relacionados ao próprio ângulo, BNCC, educação digital, engajamento, gestão escolar, inclusão, né, que é uma realidade crescente que, né, muito importante aí para a gente ter mais formação, ter mais, inclusive, até repertório mesmo, para a gente conseguir atender melhor os nossos alunos que requerem essa atenção especial, metodologias ativas, neurociências, enfim. Aí também eu posso vir no campo de busca aqui, ó. Então a Débora falou dos cursos que a gente tem aqui no Plural. Ó. Entre eles, Plural Maestro, tá bom? Eu quero ver lá sobre avaliações e relatórios. O Anderson mostrou, mas foi muito rápido e tal. Eu queria ver um pouco melhor sobre aquilo. Você pode fazer um curso aqui também, tá? E, enfim. Deixa eu voltar aqui para ver vocês. Acho que era isso que precisávamos tratar aqui hoje. Como eu falei, já fui precavido, Débora, acho que você não estava aqui no começo, né? É muita coisa, não se assustem, né? E também, assim, é aquela coisa, né? Vou repetir a expressão, o caminho a gente faz caminhando, tem um ponto de partida. Então, aqui hoje é o ponto de partida. E no meio tecnológico, o caminho também se faz fuçando, você tem que escavucar ali, né? E assim, mas eu acho que o que eu queria passar para vocês aqui são os principais comandos, né, vocês se familiarizarem, se ambientalizarem. Não é nada que requer um nível assim muito aprimorado de utilização, não. É uma coisa muito básica, né? Mas o principal, vamos lembrar a reflexão que eu fiz com vocês, é necessário, é importante. A BNCC traz isso dentro de documentos oficiais. O uso da tecnologia, né, pensando aí na formação de cultura digital. Mas proibir, tem essa proibição do celular, ótimo, proibiu a utilização do celular, mas ninguém está afirmando que proibiu a utilização de recurso tecnológico na prática de ensino. Né? E vocês, eu tentei demonstrar para vocês, quando abrir os cadernos digitais, vocês podem abrir lá, expor na tela, né, os alunos acompanhando ali. Se por necessidade, aí, de acordo com a realidade de vocês, a escola de vocês, é permitido o celular para finalidade pedagógica, ótimo, né? Se vocês validarem que é importante, que é necessário, façam uso aí, tá bom? Eu queria agradecê-los, pedir desculpa aí para a gente ter extrapolado um pouco o tempo, mas também dizer que foi um grande prazer, né? Hoje é um sábado, acho que na maior parte do Brasil está um dia quente, um dia gostoso aí para a gente aproveitar, ainda vai dar tempo,
Mas foi muito bom ter vocês aqui também nesse momento. A gente tem aqui mais de 50 pessoas, né? E pensando que são professores aí que estão nesse momento de transição, conhecendo o novo, conhecendo ali um pouco ainda desse desconhecido, que é o ângulo, que é o plural, mas que estão a caminho aí do negócio, né? Certamente, nas próximas semanas, nos próximos meses aí, vocês se sentirão muito mais seguros, muito mais apropriados e pertencentes aí também ao ângulo, tá? Bem-vindos mais uma vez. Anderson, obrigada por todas as suas contribuições. Desculpa entrar e sentar na janelinha, mas vim apoiar a Elaine, que não estava te ouvindo, né? E agradecer, pessoal, a participação de vocês, lembrando que vocês têm certificação desse momento que vocês estão com a gente, entrando lá na plataforma que vocês entraram, nos links existe uma avaliação, a partir da avaliação o certificado é emitido, não deixem de aproveitar, e a sua avaliação é importante para a gente melhorar o evento para o ano que vem, tá bom? Então, se tiverem dúvidas, acho que alguém levantou a mão, a gente pode ficar, né, Anderson, e as pessoas, a gente interrompe a gravação, e as pessoas podem fazer no seu tempo, a gente pode ficar aqui mais um pouquinho, sem problema nenhum, para ajudar vocês. Só elogios, Anderson, aqui no chat para você. Que bom, obrigado, pessoal, obrigado mesmo. Ao Anderson e a plataforma, que é maravilhosa, né? Os dois são uma dupla perfeita, digamos assim. Plataforma mais, né, Débora, mas... Gente, beijos, tá? Rê, você interrompe a gravação pra gente? Deixa eu ver aqui, um momento. Tem dúvida, gente? Alguém levantou a mão e quiser ficar? A gente tá aqui.